Nós estamos fazendo a exposição do livro todo. Começamos lá no capítulo 1 e temos caminhado domingo após domingo nessa série de exposições. O Senhor tem nos dado graça, já fizemos a exposição do livro inteiro de Gênesis, depois fizemos de Êxodo, e agora estamos aí nesse terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico. Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você pode levantar a mão, se você lembrar, ok? Antes da nossa série de exposições, você lembra de ter ouvido algum sermão expositivo no livro de Levítico? Levanta a mão. Poucos lembram, né? Não significa que não tenham ouvido, mas a lembrança talvez não esteja aí. Mas é interessante como a gente deixa alguns livros da Bíblia para trás, né? E o livro de Levítico, meus irmãos, ele é o centro, ele é o meio do Pentateuco, colocado de propósito. A história que vem antes e a história que vem depois, ela faz sentido com o livro de Levítico. Se você tirar o livro de Levítico do Pentateuco, você vai sentir falta de uma parte muito essencial. Que bom que o Senhor nos dá a palavra e nos dá essa oportunidade. Nós vamos começar lendo os primeiros versos de Levítico 8, e ao longo da exposição a gente vai ler o restante do capítulo. Levítico 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então, Moisés disse à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu-o com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com este cinto. Depois, colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, essa é a tua santa palavra. Essa escritura do Senhor nos traz palavras de vida, Pai. É por ela que podemos nos tornar sábios para a salvação no teu Filho Jesus. E por isso, rogamos, por amor do teu nome, que nós possamos nessa manhã ouvi-la, vinda do Senhor, iluminada pelo teu Espírito Santo, a fim de que nossa mente e coração compreendam a tua vontade. É assim que nós oramos, Pai bendito, ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem, irmãos. Rapidamente falei no comecinho que o livro de Levítico está no centro do Pentateuco. E no centro do livro de Levítico está o dia do perdão, o dia da expiação, Yom Kippur. E antes e depois desse centro, nós temos blocos de textos que nos falam sobre sacrifícios no começo e no fim. Depois, sobre os sacerdotes, depois sobre a
purificação. Então, hoje, nós estamos entrando nesse segundo bloco de texto, que é o bloco que nos fala sobre os sacerdotes, capítulos 8, 9 e 10. Nesses 3 capítulos, o que nós encontramos no texto descreve a ordenação dos sacerdotes para o culto público. Depois do capítulo 9, o primeiro culto que eles vão celebrar. E depois, no capítulo 10, o primeiro culto que eles vão contaminar. Muito importante isso, irmãos. Entendermos que o culto pode ser facilmente contaminado na nossa desobediência. Nesse capítulo 8, você vai ver, por exemplo, começando desde aqui, dos primeiros versos, o verso 4, olha só. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. No final do versículo, de novo, isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E por 7 vezes, ao longo do capítulo 8, nós vamos ouvir essa frase ressoar uma vez após outra, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Conforme o Senhor lhe havia ordenado. E aqui fica uma primeira lição, o culto, irmãos, e essa é a compreensão reformada a respeito do culto, e a gente vai desenvolver isso ao longo desses 3 capítulos, é que a adoração é um ato que nós devemos a Deus, e que nós devemos a Deus conforme o Senhor ordenou ao seu povo. Como é que a gente entende o livro de Levítico aí no meio do Pentateuco? Nós sabemos que Deus havia prometido ser Deus e Israel ser o seu povo. Nós sabemos que esse povo rebelou-se contra o Senhor constantemente. Ao longo da caminhada no deserto, Moisés e o povo obedecem à voz de Deus, que havia ordenado, mandado construir um tabernáculo. E no final do texto do livro de Êxodo, o tabernáculo é concluído. O tabernáculo é montado. E o texto diz que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você precisa lembrar do Monte Sinai. Lembra do Monte Sinai? Eles tinham saído do Monte Sinai. Foi ali que Deus ordenou a construção e Deus estava onde? Em cima do monte. Lembra? O povo não podia chegar nem em volta. Deus disse, quem chegar e tocar animal, gente, exceto quem eu ordenar, morre. Agora, aquela glória sai de cima do tabernáculo, do monte, e vem para cima do tabernáculo. O que acontece? Eles não podiam entrar no tabernáculo. Deus estava lá, Deus se fez presente, mas eles eram impuros, o seu estado de impureza não permitia que eles chegassem à presença de Deus. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é o sacrifício. O capítulo 1 narra como acontecem os sacrifícios. Vários tipos de sacrifícios que nós estudamos nos domingos passados. O holocausto, oferta de cereais, oferta do pecado, oferta pela culpa, consagração, sacrifício pacífico. Era necessário para chegar na presença de Deus. Mas não tinha ninguém preparado para fazer isso. Todos eram impuros. Todos estavam no seu estado de pecado. Então Deus, que já havia prometido desde o livro de Êxodo, diz, agora vou purificar, eu vou santificar aqueles que poderão oferecer os sacrifícios. Então, esse capítulo, ele nos conta a história da ordenação dos sacerdotes para resolver um problema anterior. O problema que havia sido criado pelo homem em Gênesis capítulo 3. O problema do pecado. O problema da desobediência. E Deus, então, estabelece todas as normas, todas as regras,
tudo aquilo que era necessário para que alguém pudesse aproximar-se do Senhor. E aqui, então, a partir desse conceito, dessa oferta e desse sacrifício, que é chamado de, repetidamente no livro de Levítico, o Corban, algo que é dedicado ao Senhor conforme orientado pelo Senhor, é a maneira como nós precisamos aprender sobre a nossa vida cristã. Você vai dizer assim, mas pastor, esse negócio dessa lei já não vale nada. Veja bem, Cristo cumpriu, sim, toda a lei sacrificial do Antigo Testamento. Mas isso não significa que na compreensão da história da redenção, nós não tenhamos que olhar de volta para essa lei, enxergá-la pelos olhos da graça e aprender com ela. É por isso que Deus nos deixou toda a Bíblia. Senão ele tinha deixado assim, ó, fica só com o Novo Testamento, tá bom. Mas não é assim. Nós temos toda uma escritura para aprender e crescer diante de Deus. Então, vamos dar os passos juntos com Moisés e junto com aqueles sacerdotes, principalmente o sacerdote que vai ser o sumo sacerdote Arão, que vai ser ordenado sumo sacerdote. É aqui que a gente vai aprender como é que esse sacerdócio do Antigo Testamento se desenvolve. E se você observar bem, você voltar capítulos atrás, você vai ver que todos os capítulos anteriores começam mais ou menos assim. O Senhor falou a Moisés, o Senhor disse a Moisés, o Senhor instruiu, e assim por diante. Quando a gente chega no capítulo 8, o Senhor também fala, só que agora Deus ordena Moisés a agir. Até então nós tivemos só palavra. A partir de agora a gente tem palavra e ação acontecendo nesses próximos 3 capítulos. Esses homens, que eram os filhos de Levi, os descendentes de Levi, e especificamente dos descendentes de Levi, os filhos de Arão, que era um levita, eles vão constituir esse corpo de sacerdotes para o povo de Deus. Tudo isso, gente, que vai acontecer aqui nesse capítulo, você vai voltar e você vai ler lá em Êxodo, capítulo 29. Lá, Deus falou, olha, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assado. E aqui, o texto, o que Moisés faz? Moisés faz exatamente como estava prescrito e descrito. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que esse é um ato comunitário. Observe que Moisés disse, pega Arão, o Senhor disse a Moisés, leva Arão, os filhos, as vestes, tudo isso já havia sido descrito. Verso 3, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Esse é um ato comunitário. Ninguém pode ser ordenado a um ofício no corpo de Cristo de si mesmo. Eu não posso me proclamar um sacerdote. No Antigo Testamento não era assim, no Novo Testamento também não será. Então, o povo todo é chamado à porta da tenda da congregação, e aí, então, lá em volta, né, daquele tabernáculo, só lembrando aqui, a porta é exatamente essa parte aqui da frente, tá? Nessa parte aqui da frente, o povo se reuniu, obviamente, do lado de fora, porque eles não podiam entrar, e nem mesmo esses homens poderiam entrar completamente no tabernáculo. Eles ainda estavam privados porque eles estavam impuros. Então, nesse ofício público é que os sacerdotes terão aquilo que hoje a gente entende como a imposição de mãos para que uma pessoa assuma um determinado ofício no corpo de Cristo, no caso, na igreja do Antigo Testamento. Então, essa é uma tradição antiga
que vem do Antigo Testamento, que é repetida no Novo Testamento para a ordenação dos servos. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos? É uma designação de trabalho, é uma designação de serviço, é uma designação de envolvimento e obediência ao Senhor. Só que lá no Antigo Testamento, essa vocação era familiar. Deus havia designado entre as tribos de Israel uma tribo específica, e dentro dessa tribo específica, a tribo de Levi, uma família específica que era Arão, para desenvolver o trabalho sacerdotal. Então, algo que era para o povo, feito pelos sacerdotes. E aqui a gente já se depara com um grande problema contemporâneo, que é a chamada autodesignação. Homens hoje se designam a si mesmos pastores, alguns se levantam até como profetas, e outros se dizem apóstolos. Nós estamos numa decadência no mundo evangélico, aliás, virou moda uns anos atrás, que gente que toca no louvor virou o quê? Levita. Irmãos, não sejamos tolos, não sejamos cegos para entender a verdade da Escritura. Quando essas pessoas começam a fazer autodesignações, dizer que eles mesmos são, esse sempre é um trabalho comunitário. Como é que funciona isso na nossa denominação aqui, Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu fui ordenado por um presbitério, não é nenhuma igreja local que faz isso. É uma reunião de igrejas locais representadas num concílio, para que então alguém possa ser designado pastor. Luiz está nesse caminho, jamais para o fim do que para o começo, não é? O Felipe está dando os primeiros passos. Ele é aquele... Posso fazer uma brincadeira? Diz que nos 2 primeiros anos o seminarista nem alma tem. Só depois do 3º ano que ele vai ter alma. O Luiz já deve ter até alma, né? É o começo do processo. É o comecinho de uma caminhada que leva bastante tempo. Mas o meu primeiro ponto aqui é que Deus chamou um serviço comunitário para a designação daqueles que ocupam um ofício. E o ofício, lá no Antigo Testamento, exigia roupas novas. Então, Moisés disse à congregação, o Senhor ordenou o seguinte, e aí, então, ele vai fazer com que aqueles sacerdotes se colocassem da maneira apropriada. Começa com aquele famoso banho, não é? Para que eles se lavassem com água. A tradição, eles estavam no deserto, a água não era fácil, mas a tradição é que lavassem os pés e as mãos. E depois, toda a descrição, no verso 7, de como Deus ordenou que as roupas sacerdotais fossem feitas. Então, Moisés vestiu Arão com a túnica, colocou o cinto, colocou a sobrepeliz. Tudo isso está descrito nos vários capítulos do livro de Êxodo. Você pode até voltar um dia e relembrar essa exposição que encontra-se no nosso canal do YouTube. E veja só que muitas coisas interessantes aparecem aqui. Aquelas roupas que foram feitas com excelência, que foram feitas com os materiais mais nobres, que eram cheias de pedras preciosas, que eram bordadas com ouro, elas deveriam representar a nova posição que aqueles homens assumiam no povo de Deus. Observe que são camadas sobre camadas de roupa, e eu não vou repetir o significado de cada uma delas,
não é? Mas o fato é que eles vão sendo vestidos parte a parte, e no verso 9 aparece algo muito interessante, diz que finalmente ele coloca a mitra, que é uma espécie de chapéu, e nesse chapéu, na parte dianteira do chapéu, tinha uma lâmina de ouro, uma coroa sagrada. Uma coroa sagrada que fala da santidade de Deus. E nesse sentido, a gente precisa observar uma coisa bem interessante. Quem é que está fazendo essa ordenação? Moisés. Moisés é rei? Não é. Moisés é sacerdote? Não é. O irmão dele que é sacerdote. Moisés é conhecido como um profeta. E Deus usa um profeta como se ele ocupasse um ofício tríplice, exatamente para realizar esse ato, porque essa coroa representa essa pureza e a santidade de Deus. Lá na frente estava escrito: isso é santo para o Senhor. Interessante que uma das partes da roupa do sacerdote era feita de um azul, e esse azul ele era para lembrar o céu. Por quê? Porque o tabernáculo representa o Éden de Deus, representa o lugar da habitação de Deus. E então eles foram devidamente vestidos para aquele ato. O sacerdócio exige roupas diferentes. E talvez você esteja hoje nos visitando aqui, e às vezes algumas pessoas vêm aqui e visitam e falam assim: ué, mas esse pastor aí ele não usa roupa de sacerdote. Eu tenho uma certa aversão com o terno e a gravata. A começar pelo fato de que eu sou calorento e aquilo me abafa. E talvez a pergunta seja assim: mas por que o pastor, então, não usa uma roupa diferente? Irmãos, porque o meu lugar de assentar é aí. Tem aqui uma coisa importante de entendermos entre a diferença do ofício no Antigo Testamento e o ofício no Novo Testamento. No Novo Testamento, sim, Deus declarou e ordenou ofícios. Nós entendemos que existem 3 ofícios neotestamentários. O ofício, na verdade, 2, de presbíteros e diáconos. Nos presbíteros estão inclusos os pastores. E estes são ordenados para o ofício. Sim, eles têm no meio do povo de Deus uma função importante, que é a função do ensino, a função da administração e a função da ordem. Para isso que servem os ofícios neotestamentários. Mas muito diferente daqueles ofícios veterotestamentários, o que nós aprendemos, irmãos, é que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, recebe roupas novas de Cristo. E aqui eu estou introduzindo algo que eu vou trabalhar logo depois, que é o chamado sacerdócio universal da igreja. Sacerdócio universal dos crentes. Quando nós recebemos como corpo de Cristo roupas novas, aliás, foi por isso que eu incluí o texto de Colossenses, capítulo 3, que nós lemos na nossa liturgia. Lembra o que o texto diz lá? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se, coloquem uma roupa nova. Nós fomos chamados, irmãos, como povo de Deus, para usar roupa nova todos os dias. Quando eu era mais novo, tinha essa tradição da roupa do domingo. Vocês tinham isso na casa de vocês?
que era aquela roupa mais bonitinha, mais organizada e tal, a roupa do domingo. Se você usa roupa de domingo, não tem problema. Aliás, eu quase que uso, porque se depender de mim, eu não uso manga comprida nunca. Mas Deus não nos chamou para usar roupa de domingo. Deus nos chamou para sermos revestidos da santidade de Cristo. Como eleitos de Deus, viver, conforme diz o apóstolo Paulo, santos e amados, com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência, dando suporte uns aos outros, aprendendo a perdoar como fomos perdoados, aprendendo a viver do vínculo da perfeição, que é a paz de Cristo, aprendendo, irmãos, ações de graças. O povo de Deus é um povo agradecido ao Senhor. Hoje pela manhã, eu li um breve relato, bem curtinho, de um pastor da República Dominicana, que recebeu um comunicado de um pastor na Ucrânia. Como vocês acham que a igreja na Ucrânia está vivendo hoje, irmãos? Debaixo de uma guerra. Eu já vi, pelo menos, quase uns 10 vídeos da igreja adorando durante a guerra. Saindo debaixo do perigo para adorar comunitariamente. E a gente faz o quê? Hoje não dá. Irmãos, nós fomos chamados para ser adoradores e para vestir essa roupa nova todos os dias, não só a roupa de domingo. Aliás, a maneira como o apóstolo Paulo coloca esse texto lá no capítulo 3 de Colossenses, ele fala do suporte uns aos outros, de nos revestir de amor, de nos revestir de humildade, de paciência, de nos aconselhar, de ter um coração grato. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Tudo! Todos os dias! E a sequência do texto, o que o apóstolo Paulo fala? Esposas. Sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Ele fala para cada um, para a esposa, para o marido, para os pais, para os filhos, para os servos, porque a roupa do nosso sacerdócio, ela é para ser usada todos os dias. Todos os dias. Um sacerdócio exige roupas novas. A nossa roupa é a roupa de Cristo. É a roupa do Senhor. Também para o sacerdócio é exigido um lugar santo com homens santos. Isso diz respeito àquilo que a gente chama de consagração. Vamos ler esses versos 10 a 13. Diz assim: então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo nele o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Esse óleo que é mencionado aqui, tem a receita dele lá no livro de Êxodo. Cada partezinha dele descrita. E havia uma proibição de que aquela receita daquele óleo fosse usada para qualquer outra coisa. Diz o texto lá que quem usasse aquele óleo fora desse contexto seria eliminado do meio do povo de Israel. Então, o que está acontecendo aqui é um ato de
consagração. Observe que Moisés consagra os objetos, ele unge com aquele óleo o tabernáculo, os objetos, os utensílios. Verso 11 diz assim: 7 vezes ele fez isso. Estão vendo como esse número é importante nesse capítulo, aliás, na Bíblia como um todo, a ideia de que uma coisa é completamente feita. Por isso, a frase aparece 7 vezes, como o Senhor havia ordenado. E aqui diz que Moisés realizou essa unção 7 vezes. Depois de consagrar os objetos, olha o verso 12. Derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Lembra? Arão, o sumo sacerdote. E depois os seus filhos, na sequência, seriam os demais sacerdotes ou sumos sacerdotes. O que nós lemos no Salmo 133, no começo do culto? Ah, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce para a gola de suas vestes. O único jeito, irmãos, daquele povo chegar na presença de Deus era por meio do sacerdócio designado de Arão. Segue a figura aqui comigo. Nós, ocidentais, imaginando essa figura de óleo sendo derramado na cabeça, a gente fica meio assim, né? Mas aquele óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. E quando ele escorreu da sua cabeça pela sua barba, e foi descendo, aquele óleo passou sobre o peitoral, e naquele peitoral havia 12 pedras, pedras preciosas engastadas com ouro, significando o valor do povo de Deus para Deus. E aquele povo, naquele ato, estava recebendo a unção do Senhor. Aquele óleo era um óleo para o povo de Deus. O óleo que desceu da cabeça e foi até a borda das suas vestes. Era o óleo da unção de Deus para o seu povo. No final, o Salmo 133 usa uma figura muito bonita. Ele diz: ali, o Senhor ordena a vida para sempre. Sabe o que é o ali, irmãos? O ali é a unidade do povo de Deus em torno do sacerdócio. Porque eles não podiam chegar na presença de Deus, mas agora estão sendo consagrados, separados, ungidos para esse serviço. Para que eles pudessem ser o canal da bênção de Deus e o acesso de Deus na presença do Pai, para que recebessem o perdão. Mas, pastor, isso era lá no Antigo Testamento. O que isso tem a ver conosco? O que é a consagração para nós, crentes neotestamentários? Irmãos, nós fomos chamados para um sacerdócio superior. Porque assim como o sacerdócio de Jesus Cristo, Cristo significa o ungido de Deus, é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. Nós, como corpo de Cristo e na unção de Cristo, fomos abençoados e separados do mundo para uma vida no mundo, trazendo santidade e luz para um mundo que vive em pecado e trevas.
Nós fomos consagrados, irmãos. Nós recebemos essa unção no corpo de Cristo. Nós oferecemos ao Senhor e devemos fazê-lo constantemente, oferecer um sacrifício, como é que diz Paulo? Vivo, santo e agradável a Deus. Como é que funciona esse negócio? Esses sacerdotes estavam sendo ordenados para quê? Para o culto no Antigo Testamento, não é isso? Agora olha para Paulo em Romanos capítulo 12. Ofereçam a Deus o seu corpo, isso aqui, ó, corpo, você inteiro, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E assim como o povo de Israel, representado no sacerdócio, não poderia e não deveria viver como os outros povos, assim também nós fomos chamados para viver no mundo de uma maneira diferente. É isso que Paulo diz no verso 2 de Romanos 12. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como é bom viver esse sacerdócio. Como é bom entender que a minha vida, que a vida da igreja, do corpo de Cristo, não é uma vida para ser vivida em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa personalidade, das nossas necessidades. Não! Mas para o exercício de um sacerdócio amplo, completo em Cristo, para um serviço que é consagrado. Designados para o trabalho, roupas novas para o trabalho, um lugar santo com homens santos e um serviço purificado pelo sangue. Verso 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Isso está lá nos capítulos anteriores de Levítico. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Isso significa transferência, essa é a ideia. E Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, aspergiu o sangue sobre o altar ao redor, cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um aroma, era um holocausto de aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O que significa essa parte dos sacerdotes oferecendo esses 2 tipos de sacrifício e os elementos sendo ungidos? Irmãos, não existe sacerdócio cristão e não existe sacerdote cristão que possa operar por si mesmo e nas suas próprias forças. Pense que Moisés era um pecador.
Tudo bem que ele nem entrou na Terra Prometida, foi para o céu, mas na Terra Prometida ele não entrou. Pensa quem era Arão. Lembra quem era Arão? O irmãozão de Moisés? Foi o cara que fez o bezerro de ouro. Quanta graça, irmãos. As lavagens já tinham sido feitas, a unção já tinha sido feita, a água já tinha sido colocada, mas o problema continuava o mesmo, mesmo com todas as lavagens e purificações, aqueles homens eram pecadores por dentro. E não havia na raça humana um representante que pudesse fazer aquele serviço. É por isso que a Escritura nos ensina, e essa doutrina nos é tão preciosa e necessária, a doutrina da encarnação de Cristo, a doutrina do nascimento virginal de Cristo, que nos mostra que ele é homem gerado de raça humana, mas que também é Deus de Deus. Para que Cristo pudesse nascer de uma mulher marcada pelo pecado, e ainda assim ele mesmo nascer sem pecado. Para quê? Para que ele se tornasse esse sumo sacerdote aqui. Para que, na verdade, ele pudesse ser todas essas coisas aqui. Porque Cristo, ele é o sacerdote, ele é a oferta pelo pecado, e ele é aquele que oferece a oferta pelo pecado. Ele é as três coisas ao mesmo tempo. Então, Cristo nunca precisou, na verdade, ele mesmo sacrificar no templo por si mesmo. Aliás, tem várias coisas que Cristo faz que ele não precisava fazer. Por exemplo, ele foi batizado por João Batista para arrependimento. Ele não precisava se arrepender de nada. Ele ensinou os discípulos a orar e ele diz, vocês oram assim, porque não faz sentido eu orar assim. Perdoa as nossas dívidas. Ele não tinha que fazer isso. Mas ele veio e foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, para que fosse perfeito utensílio de Deus. Por isso a ideia dos utensílios. O altar, havia ali bacias, garfos, todas aquelas coisas. Elas precisavam da purificação, porque todas elas, em si mesmas, elas carregavam, no fim das contas, impureza. Impureza. Então, o que é fundamental para nós entendermos aqui? É fundamental. Se você quer ser parte desse sacerdócio universal de Cristo, em primeiro lugar, que você entenda que você precisa ser purificado pelo sangue de outro. Segundo lugar, o reconhecimento óbvio de que o seu sangue não tem poder purificador. Em terceiro lugar, que o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Deixa eu parar um pouquinho aqui nessa parte, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muito crente que não acredita nisso. Acha que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar nossos pecados passados, mas não os presentes. Que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar um tanto, mas vai que eu peco de novo. Eu acho que Deus vai perder a paciência comigo. Jesus vai perder a paciência comigo. E o que isso gera, irmãos?
Isso gera crentes que vivem se arrastando na fé, porque não entendem a plenitude desse sacrifício pleno e absoluto que perdoa todos os meus pecados. Então, o meu trabalho como cristão nesse sacerdócio universal tem que ser algo que eu preciso lembrar, é sempre dependente da obra de Cristo feita na cruz, da aplicação dessa obra na minha vida pelo Espírito Santo e da intercessão contínua de Cristo e do Espírito Santo por mim. Aí o que acontece? Olha só como o sacerdócio universal é belo. Eu não sei se você participa, quem sabe você queira participar, talvez você já participe. Nós temos eu não sei nem mais o nome, a gente chamava isso de relógio de oração, depois o Eduardo me instrui aí a respeito. Mas todas as semanas eu recebo o nome de alguns irmãos para orar por eles. Quase todas as vezes, não é todas não, tá, gente? Eu faço um contato com esses irmãos, perguntando, irmão, tem alguma necessidade especial que você gostaria que a gente orasse essa semana? Alguns respondem, outros não, não tem problema. Eu tenho um sacerdócio. Aí alguém pode até dizer assim, poxa vida, hein? Hoje eu estou na oração do pastor, essa aí, ó, do pastor vale mais. Não vale. Sabe por quê, irmãos? Porque eu imperfeitamente oro para o meu Senhor. O Espírito Santo pega a incoerência da minha oração e traduz diante do Pai. E Jesus Cristo a torna uma verdade para os meus irmãos. Isso chama-se, irmão, sacerdócio universal. Não é baseado, não é fundamentado na minha capacidade, nem no fato de que eu sou um oficial ordenado, nada disso. A minha oração não tem poder, esquece essa coisa. Quem tem poder é Cristo. Quem traduz é o Espírito. Quem responde é o Pai. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós temos igrejas cheias de gente que não entendeu o evangelho verdadeiro e entra numa vida cristã procurando realizar o serviço purificado pelo sangue, sem entender a necessidade contínua da purificação e intercessão, que é feita por Cristo, não por mim. Quando o evangelho da graça não é entendido pelo cristão, a vida cristã e o serviço cristão procuram uma autonomia que não existe. O serviço que nós prestamos, que aqueles homens prestavam, tem que ser purificado pelo sangue de Cristo. Vamos continuar, verso 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar, ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita.
também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. De novo, todos esses elementos do sacrifício já estavam descritos no livro de Êxodo. Toda a parte do fazer essas coisas já estão nos primeiros capítulos aqui do livro de Levítico. Então, nós não vamos olhar para esses detalhes. O que a gente deve olhar aqui? Essa oferta de ordenação e consagração, ela foi colocada nas extremidades. Ponta, polegar e pé. O que isso significa, pastor? Significa da cabeça aos pés. Essa é a ideia. Consagrados completa e inteiramente ao Senhor. Tudo aquilo que eles iam usar no sacrifício tinha que estar consagrado. Então, eles deveriam ouvir a santa voz de Deus, eles deviam usar as suas mãos e eles deveriam levar essa palavra de Deus a todos os lugares. Irmãos, isso chama-se também para nós sacerdócio universal. Deus quer que nós ouçamos a sua palavra, nos submetamos à sua palavra, façamos o seu serviço, e benditos são os pés daqueles que levam o Evangelho de Cristo. Mesma coisa, irmãos. Acho muito interessante esse verso 27 e 28. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Colocar na mão. Deus deu. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar os animais, queimar os animais, etc. Está dizendo aqui o seguinte: ele colocou na mão, ele encheu a mão dos sacerdotes das ferramentas que eles precisavam para cumprir o sacerdócio. Encher a mão é isso. Aliás, essa é a palavra no hebraico que é traduzida por ordenação. É Deus capacitar alguém para fazer um serviço. Mas o mais fantástico é o verso 28. Deus colocou tudo na mão deles. E verso 28, o que diz? Depois, tomou das mãos deles. Deu e tomou. Deu, tomou e queimou. Sabe para quê? Para que nenhum deles e para que nenhum de nós venhamos a pensar que as ferramentas são nossas. Que nós não precisamos fazer fundamentados em cima do sacrifício do próprio Cristo. E agora, então, o serviço deles estava sendo consagrado. Para que, sim, eles pudessem ser esses sacerdotes de Deus, levar diante de Deus as necessidades do povo. Pastor, como é que isso funciona para nós? Como é que esse sacerdócio universal funciona para a igreja? Eu já citei um exemplo, o exemplo da oração. Irmãos, não existe ninguém mais na face da terra, exceto o próprio povo de Deus, que pode falar com Deus a respeito das coisas que acontecem no mundo. Já parou para pensar nisso? Já pensou no tamanho desse sacerdócio?
Já pensou na importância daquilo que nós podemos fazer diante de Deus? Ouvindo a sua palavra e falando a sua palavra e orando a sua palavra. Não tem mais ninguém no mundo para fazer isso, exceto o povo de Deus. Quem é que nesse mundo pode ser voluntário das coisas de Deus? O povo de Deus. Estenda a mão. Estenda a mão. Aproveite. Qualquer pessoa pode fazer boas ações. Qualquer pessoa pode fazer o que a gente fez lá no Ariri, domingo passado, ou semana passada. Qualquer médico pode ir lá atender de boa vontade pessoas gratuitamente. Qualquer um pode arrecadar medicamentos para levar para eles. Qualquer dentista poderia estar lá no lugar da Fernanda. Mas só o povo de Deus pode usar destas oportunidades para estender para aquele povo o evangelho da graça. Ninguém mais. Faça amizades. Amizades reais, verdadeiras. Relacione-se com as pessoas, porque elas vão entender e ver quem você é. Para que você também possa falar da sua vida espiritual com essas pessoas próximas de você. Você não precisa ser o chato do escritório, mas você pode ser homem, mulher de Deus naquele ambiente, ao ponto das pessoas começarem a perguntar assim: por que você age dessa maneira? Isso é sacerdócio universal. Modelar a fé, exemplificar na vida aquilo que esse evangelho fez por mim. Sendo sincero, sendo transparente, falando das suas próprias lutas e de como o Senhor vence as lutas no nosso lugar. Sacerdócio universal, porque temos uma vida consagrada. E por último, irmãos, versos 30 até o final do capítulo. Diz o texto que Moisés tomou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, e aí ele aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as vestes, bem como os filhos de Arão e as vestes dele. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne diante da porta. Que carne é essa? O peito que havia sobrado, a única coisa que não foi queimada no último sacrifício. Cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão, vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés.
Estamos chegando aqui no fim da cerimônia do primeiro dia. Primeira coisa que a gente aprende aqui que ela vai durar 7 dias. Eles vão ter que repetir aquilo 7 dias, uma vez após. Pensa como, se você abordar isso sem a graça, como se torna cansativo. Mas pensa em tudo que isso representa. Primeiro, Deus ordena que eles comam juntos. Pega a carne, pega o pão, come o pão e a carne. Vocês todos. Era uma refeição comunitária. O povo não tinha acesso àquela refeição. Mas eles viram tudo aquilo acontecer. Verso 33, não se afastem da porta da tenda do encontro. Verso 35, observem as prescrições para que não morram. O que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo uma coisa que nós vamos depois, o Novo Testamento depois vai traduzir para nós no sacerdócio universal. Eles estavam fazendo uma refeição comunitária juntos, na presença de Deus, que lá só os sacerdotes podiam comer. E aqui, todos nós. Todo o povo de Deus. Segunda figura que eu quero levantar aqui com vocês, não se afastem. Aqueles 7 dias da ordenação eram 7 dias para eles lembrarem que eles agora pertencem ao Senhor e não podem comer aquela refeição longe, como o Senhor havia ordenado. Porque quem se afasta morre. Por isso, observem tudo o que o Senhor ordenou. Como é que isso funciona para nós, pastor? Como é que nós somos sustentados no sacerdócio universal da Igreja de Cristo? Em primeiro lugar, na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos, irmãos. A ceia é uma... Eu vou usar essa palavra aqui. Se eu errar, depois vocês me corrigem. A ceia é uma armadilha de Deus. Como assim, pastor? É o seguinte, você só pode tomar a ceia em comunhão. Se você toma a ceia fora da comunhão, sem julgar, sem discernir o valor do corpo de Cristo, o que é que diz o apóstolo Paulo? Você come e bebe maldição para você. Mas se você não comer da ceia, o que acontece? Você morre também. Percebeu a armadilha de Deus? Você precisa viver na comunhão dos santos. O que os sacerdotes faziam lá juntos nessa cerimônia, nós, ordenados como sacerdócio universal, fazemos como corpo, nós comemos na presença de Deus. Por isso, irmãos, não se afastem. As consequências do afastamento são caminho de morte. Por isso nós, irmãos, que fomos salvos pela graça de Cristo, temos que ser cuidadosos. Observem. Nós fomos salvos pela graça, mas a gente sabe, Paulo relata isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, que tem gente que pega dessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, Colossenses capítulo 1,
e transforma a liberdade em libertinagem. Ouçam, Gálatas 5,13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Termino, irmãos, fazendo então uma revisão aplicativa de tudo que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, a gente sabe que Jesus, ele foi ungido, o sumo sacerdote. E ele foi ungido sumo sacerdote no lugar daquele velho sacerdócio. Para que homens como Arão, como eu já disse, aquele que executou a obra da idolatria no bezerro de ouro, pudessem ser salvos pela graça. Então, nunca espere de você mesmo aquilo que a Escritura não espera. Mas entenda a obra que Cristo fez. Hebreus 7, 28 diz assim, porque a lei constitui homem sujeito a fraquezas, como somos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Nós temos um sumo sacerdote perfeito. E aí, o que você tem que fazer como crente? Primeiro, declare sua disposição para servir, irmãos. Irmãos, Deus não nos chamou, eu não posso usar mais essa expressão, né, para polir banco de igreja. Antigamente os bancos eram de madeira, brilhavam muito, porque os crentes sentavam lá, se arrastavam de um lado para o outro, ficava brilhosinho. Eu vou ter que achar uma figura aqui. Deus não nos chamou para entortar a costa da cadeira, né, porque... Tá? Deus nos chamou, irmãos, para ouvir a sua palavra e declarar a nossa disposição para servir. Sirva. Ah, pastor, preciso ter um ministério na igreja. Irmãos, tem um universo de maneiras para você servir. O ponto é que você deve se comprometer com esse serviço, se comprometer no corpo, exercer esse sacerdócio universal. Todos nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo. Todos nós falamos a pessoas a respeito de Deus. E todos nós podemos levar as necessidades das pessoas diante de Deus. As três coisas que um sacerdote fazia. Por isso, irmão, se consagre para esse serviço. Lembre-se que nesse serviço você precisa ser purificado. Nós fomos feitos reino de sacerdotes. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente pode fazer isso em Cristo. Por isso, irmão, irmã, se dedique ao serviço. Nossa igreja tem tanta coisa para ser feita. Tanta coisa. Tem tanta gente para ouvir o evangelho no mundo. Tem tanta missão para ser realizada. E nós fomos chamados para isso. Se nós não fizermos, o sacerdócio fica vazio. E nisso, irmão, desfrute dessa comunhão. Se há uma coisa que dá prazer e alegria para mim, pastor, é estar com vocês aqui, nesse ambiente de adoração. Lembra uma coisa? Uma palavra de Jesus?
quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por que Jesus fala isso? Porque quando você colocava a mão no arado, você tinha que estabelecer o ponto no qual você chega. Se você ficasse olhando para trás, olha para frente, irmão. Olha para tudo que Deus colocou diante de você para fazer. Consagre, dedique a sua vida ao Senhor. Vamos cantar. Eu acho que o autor desse hino ouviu esse sermão em Levítico 8. Porque são todas essas coisas, corpo e alma ofertadas ao Senhor, servos inúteis que pertencem a Cristo, fracos em obra e no pensar, propensos a tropeçar, mas salvos por esse amor, nos consagramos ao Senhor. Subjugados em todo ser, não fazemos nada na nossa força, mas nos submetemos ao teu poder. Ah, que sacrifício foi feito por Cristo, que grande preço esse do meu perdão. Pai, me dá igual consagração. Você, irmão, remido no Senhor, dedique-se a esse Redentor. Coloque seu coração na presença dele e seja sujeito a esse Deus bondoso. Pai bendito, santo, amado, Deus da palavra, Deus do sacerdócio, Deus do sacrifício, Deus da bondade, Deus do eterno poder. Ensina-nos, Pai, a nos dedicar ao Senhor na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Ensina, Pai, a igreja aqui na Barra Funda a viver nessa dedicação de santidade ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina, Pai, a viver plenamente esse sacerdócio. E nele, Pai, nós oramos
Nós oramos pelas missões, nós oramos pelos nossos irmãos missionários, oramos pelo pastor Henrique, em Moçambique. Pedimos, ó Deus, nessa manhã, de maneira específica, pela Shirley e pelos vistos que ela precisa ter concluídos para que ela possa ir para o campo. Oramos pelo Eduardo, no ensino da evangelização. Rogamos, ó Deus, pelos nossos seminaristas, pelo Luiz, pelo Felipe. Guarda-os na tua presença em todo esse tempo de estudo e trabalho. Traz consolo aos corações entristecidos. Cura os enfermos. Abençoa o ensino na nossa família. Fortalece, ó Deus, nossa igreja, seus membros. Continua, ó Deus, a sustentar as mamães grávidas, Jaqueline, Roberta, Bárbara, Priscila. Agradecemos, ó Deus, pelo Lucas, que nasceu essa noite. Muito obrigado, Pai. Os filhos da aliança nos trazem alegria diante do Senhor. Ele já é amado por essa igreja. Que nós sejamos bênção na vida dele. Obrigado, ó Deus, pela igreja do Senhor, espalhada no Brasil, espalhada no mundo. Pela igreja do Senhor na Ucrânia, na Rússia, que passa por dores. Que o Senhor os sustente. Assim também, Pai, usa de misericórdia para com os homens e as suas loucuras de guerra. Tem misericórdia daqueles países, dos países em volta, dos deslocamentos, das crises que isso tudo tem causado, Pai. Por amor do teu nome, usa de misericórdia. Oramos dentro desse sacerdócio que o Senhor nos deu, clamando pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na doce comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois
pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Muito obrigado você que nos visitou hoje.